usuários Windows, né? Às vezes quem usa Linux tem um conhecimento mais avançado, às vezes é administrador, servidor, uma empresa, etc. Então, hoje o Linux está ficando mais difundido, é que tem mais usuários leigos, é que está aparecendo mais. Mas é um mito achar que não tem malwares para Linux. Um pouco do que eu vou falar hoje, vou começar falando sobre Unix e malwares, vantagens e desvantagens de desenvolver um malware para Linux, explicar o formato do binário, vou falar como é que o kernel executa um binário, falar sobre o ELF, que é o formato padrão de binário para Linux, depois os métodos de infecção. Então, um pouco uma introdução assim, a alguns vírus na história do Linux. Antes do Linux para Unix também já tinha vírus, até um vírus bem conhecido foi o Morris, que infectou mais de 26 mil máquinas, isso lá em 1988, por aí. E foi a primeira pessoa foi um dos primeiros vírus, inclusive, a ser criado. E o cara foi preso e tal. Então, 1996 foi o primeiro vírus conhecido assim, em grande escala. Ele é tido como o primeiro vírus para Linux. É o Staog. Ele foi desenvolvido pela comunidade da Vlad Magazine. Esses caras foram os primeiros, inclusive, a desenvolver vírus para o Windows 3.1. Eles desenvolveram o primeiro vírus para o Windows 95 também. E na capítulo 7, na Magazine 7 deles, eles desenvolveram o primeiro vírus para Linux. E até os vírus do Linux, o código é aberto. Então, se vocês quiserem ver o vírus, está lá o código. O segundo vírus que foi lançado foi na Usenet, foi o Bliss. O primeiro é escrito em Assembly. Eu não tenho tempo para falar muito sobre ele, porque a palestra é um pouco longa. Mas, basicamente, o primeiro vírus do Staog já foi um vírus bem complexo. Ele foi escrito todo em Assembly e explorava 3 exploits, 3 ADDs do kernel. Ele era residente na memória, ele era bem complexo. O segundo já era um vírus mais simples, ele é feito em C. E descobriram-se, ele foi lançado na Usenet e descobriram-se que, inclusive, ele tinha uma função para desinfectar os arquivos, então ele foi feito mais para estudos. Quem quisesse, todo arquivo infectado por ele, podia passar na linha de comando, /bliss, infect, bliss, ele desinfectava o arquivo. Aí depois começou várias variações do primeiro, o Diesel, o Crit, são todas variações. O Lotec foi o primeiro vírus para o Linux que explorava mais a fundo o formato do binário. Os primeiros vírus ali, eles simplesmente eles copiavam todo o programa hospedeiro para o final do vírus. Então, ele não era uma infecção interna do binário. Era um método mais simples de infectar, que eu vou explicar depois. O Lotec não, o Lotec o vírus já conseguia se inserir dentro do binário, dentro do formato do ELF. Depois foi ficando mais complexo, o Al-Qaeda tinha compressão, também era interno. O NuxD era bem complexo, ele era residente na memória e ele encriptado. Aí em 2002, o Linux foi o primeiro vírus que infectava o PE do Windows, o Portable Executable, e o ELF. Então ele infectava tanto o Windows quanto o Linux. O Balrog é um vírus muito complexo, que ele era baseado no Staog. Lá no primeiro ele também explorava falhas de kernel. Ele era residente na memória e o código dele era obfuscado. Em 2003, o Amon é um vírus muito complexo, muito legal. O código dele também é aberto, também é do Vlad Magazine. E o interessante dele é que ele usou várias técnicas de anti-debug. Então, ele forcava o binário e abria uma porta para abrir um backdoor na máquina. Na porta 555, se fosse executado como usuário comum, ou 556 se fosse executado como root. O Metaphor também era portável, ele podia ser infectado tanto Linux quanto Windows, e ele era polimórfico. E o Grip era encriptado também. E o interessante do Grip é que ele vinha com um mini interpretador de Brainfuck, que ofuscava a chave da criptografia. Então, bem antes, a galera deve saber do Flame, que também veio com o interpretador Lua, o Worm do Windows. Em 2005, o Grip também já vinha com o interpretador dentro. Então, as contribuições na criação de vírus para o Linux, basicamente a Vlad Magazine,
A 29A também escreveu vários Linux conhecidos, vírus conhecidos do Linux. Silvio Cesari, ele é um cientista e pesquisador de segurança, escreveu vários vírus e ele documentou muito como que se cria vírus. Ele foi o que mais divulgou assim, os problemas que o Linux tinha com relação a vírus. Ele publicou vários papers na FRAC, um paper na FRAC, mas vários papers, um na FRAC sobre PLT Redirect, uma falha do implementação do kernel. Ele criou uma mailing list Unix vírus mailing list, que era só para discutir problemas relacionados a vírus para Unix. Aí a FRAC Magazine, onde saiu vários artigos sobre backdoor em binários e explorando falhas de binários com shared object, etc. Bem reconhecido, vale a pena dar uma olhada. Então, as vantagens e desvantagens de escrever um vírus para Linux. As vantagens é que ele vem com uma shell poderosa, que tem muita coisa para utilizar. Diversas linguagens de script disponíveis, então a maioria das máquinas tem Perl ou Python. Normalmente tem um antivírus instalado. A desvantagem é que propagação no Linux, devido à segurança e um bom sistema de permissões, é difícil você fazer um vírus propagar de uma máquina para outra. Diferente do Windows, que tem compartilhamentos, tudo aberto, por default, no Linux tem bastante segurança para isso. As proteções, como eu falei, proteções de binário e de memória, tem address space, está errado, é a SLE, address space layout optimization, no execute bit, etc. Tem kernels agora, várias proteções de software que dificultam manipular stack ou executar binário na área de dados da memória, etc. O kernel do Linux ele é bem seguro, então está constitucionalmente evoluindo, e um problema também é que existem muitas versões de kernel, então se você quiser fazer um vírus residente no kernel 2.6, 24, 22.6, 29, você não consegue fazer por 2.6, 30 e diante, 2.6, 35, não tem mais como. Também tem muitas distribuições, então se você quiser que esse vírus seja portável, não tem como. Até tem como, mas é um pouco mais complicado. E os usuários, dificilmente no Linux acontece do usuário executar um binário que ele pega na internet. Mas às vezes quase tudo está nos repositórios, então dificilmente o cara vai precisar buscar um binário que ele não possa confiar para executar. Mas acontece. Então, por que um formato para o binário? Por que somente não essas instruções de processador? Então, já existiam exemplos de que eram somente instruções. No MS-DOS, os binários.com, eles eram flat binaries, eles eram só instruções de processador. Eles podiam até ter um pequeno header em algumas versões, mas basicamente ele era só instruções. Mas, vamos saber qual a arquitetura de uma sequência de opcodes. Como é que hoje, que existem muitas máquinas, diferentes arquiteturas, como é que você vai saber, como é que o kernel, o sistema operacional vai saber, antes de executar um binário, qual a arquitetura dele? Por exemplo, como saber qual é o byte order dessa arquitetura? Até tem como fazer, mas deixar isso a cargo do kernel, ele tentar decifrar o binário ali e descobrir qual é a arquitetura antes de executar, não dá, né? Então, como eu falei, o byte order. Então, para isso existe o header do binário. No header tem várias informações que vão ajudar o sistema operacional a saber se ele pode ou não executar aquele binário, se aquele binário é para a arquitetura dele, ou se qual que é o byte order desse binário, qual que é a versão desse formato, etc. Se o kernel tem um driver para executar esse formato, porque o próprio ELF no Linux ele é bem portável, o próprio ELF, que é o Executable Encable Format, o formato binário padrão dele, ele é um driver, então você pode instalar outros formatos de binário no Linux. E eu vou explicar isso depois, como é que é esse processo. Então, o ELF, Executable Encable Format, ele foi criado para facilitar o suporte a cross-compilation, linkagem dinâmica, os construtores, os instrutores C++ e outras features mais avançadas. Tipo, o ELF ele é muito complexo, ele é bem mais complexo do que o PE do Windows e que todos os outros formatos de binário. Tem um porquê dessa complexidade. Conforme foi evoluindo os sistemas operacionais, foi precisando que os binários fossem mais portáveis
a arquiteturas ou portáveis a bibliotecas. Por exemplo, com a utilização de biblioteca dinâmica, o binário ele, por necessidade de recursos da máquina, ele precisava ser menor. Então, o que acontece? Hoje em dia, a maioria dos binários, a grande maioria dos binários do Linux, eles são linkados dinamicamente. Então, todo o código das bibliotecas não é estático, não está dentro do binário, eles estão no sistema operacional. Então, você pode, hoje em dia, distribuir um binário que não linkado dinamicamente, ou seja, você não vai distribuir com ele as bibliotecas. Isso ajuda muito em espaço em disco, etc. Mas não só isso, várias outras features foram necessárias e com isso o formato do ELF foi ficando complexo. Vou explicar todo o formato. Então, os tipos de binários ELF, os relocáveis, que são bibliotecas dinâmicas, são arquivos objeto que eles não têm todas as referências ainda resolvidas. Vou explicar logo na frente como é que ele é gerado. O executável é o binário que ele já está pronto para ser executado. Então, seja os símbolos internos de bibliotecas ou qualquer coisa que vem de outro objeto já estão resolvidos. Shared Object contém símbolos e códigos para linkagem em dois contextos, pelo linker e pelo linker dinâmico. E Core File é outro tipo de ELF que contém dados de memória e informações do binário que houve o crash. Então, todo mundo conhece, mas eu vou só mostrar basicamente o processo de compilação. Né? Para compilar dois arquivos de código-fonte, um main e um swap. Digamos que o main utiliza alguma função que está no swap. Então, primeiro, se compila. O CC1 ali seria o CC1 front-end para uma ferramenta de compilagem que é bem portável, que compila várias linguagens. O CC1, no caso, o GCC compila para C. Configura ele para compilar C. Então, compila esses dois arquivos e vai gerar dois arquivos assembly, main.s e swap.s. O AS é quem vai gerar o código binário. Quem é que vai o assemblador? Ele vai pegar instruções mnemônicas e transformar esses mnemônicos em binário. Ele já está compilado, na real, no ponto S, só que ele está numa linguagem humana. O main.o e o swap.o são dois arquivos relocáveis. Eles não são executáveis, você não pode executar ele, porque os símbolos internos do main.o que estão dentro do swap, o main.o não sabe onde eles estão ainda. Só quem vai montar isso é o linker. Então, depois de linkado, é gerado o programa P, no caso, não sei o nome do programa. Então, aqui para baixo, depois de passar o assembler, já é código ELF, já é binário. Main.o e o swap.o são arquivos relocáveis e o P é um executável. Então, o ELF ele tem dois modos de visualização. Ele é criado tanto para o linker, ele tem um modo de visualização para o linker e um modo de visualização para o loader. O loader é quem vai carregar esse binário da memória, que isso pode ser tanto um loader do sistema operacional, como um kernel, com a função exec. Então, basicamente, essa aqui é a estrutura vista pelo loading. Ele tem um header do ELF, o Program Header Table tem informações de onde estão os segmentos do ELF, e pode ver, então, o segmento 1, segmento 2, pode ter N segmentos. E lá embaixo, o Section Header Table tem informações das seções, que é um modo de você visualiza o binário, mas pela visão do linker. Então, como eu falei, o Loading View, a visualização de load é necessário para o sistema operacional ou loader obter informações de como mapear o binário na memória. O kernel precisa saber como que eu vou pegar esse binário, quais seções dele eu tenho que carregar na memória, quais são somente informações de debug ou informações para o linker. Porque todas essas informações estão no binário. Só uma pequena parte dela é o que vai ser realmente executado. Foi o que o programador escreveu, digamos assim. Na Program Header Table é um array de estruturas, que no caso da biblioteca do Linux é o ELF, pode ser 32 PHDR ou 64, dependendo da arquitetura. A entrada EBHOFF no header possui offset do Program Header Table no arquivo. Então, voltando aqui.
no header, primeiro, lá no cabeçalho, tem uma entrada que diz onde está o Program Header Table no arquivo. Onde o loader ou o linker tem que buscar essa informação. Cada segmento do arquivo possui uma entrada na tabela. Pode haver entradas na tabela que não existem no arquivo, não tem problema. Segmentos não podem se sobrescrever. Nenhum byte no arquivo reside mais de um segmento. Isso são algumas coisas que são obrigatórias. Essa aqui é a visualização pelo linker, então pode ver que enquanto o loader, o que vai carregar que é quem vai carregar os segmentos na memória, ele só vê segmentos, o linking ele vê seções. E tem muito mais seções que segmentos. As seções, se for fazer uma comparação entre os dois modos de visualização, elas estão dentro dos segmentos. Então, aqui umas seções comuns no ELF. Então, como falei, na visualização de link é necessário para poder montar arquivos relocáveis. A ordem e presença das seções é opcional, exceto o cabeçalho que tem que estar no começo. Então, como é que o Section Header Table ele consegue verificar, como é que ele mostra onde está cada seção? No cabeçalho existe um membro da estrutura que é o SHOff na estrutura, tem o offset do Section Header Table no arquivo. Depois eu vou mostrar como é que é isso. Cada seção no arquivo possui uma entrada do Section Header Table. Pode haver entradas na tabela de seção que não existem no arquivo. E seções não podem sobrescrever. Nenhum byte no arquivo reside em mais de uma seção. Um binário pode ter espaço inativo. Essas coisas que facilitam um pouco a criação de vírus. Ele tem um documento e o ELF tem um formato, tem um documento que especifica ele, e aquilo é seguido à risca. Então, tem muitas coisas abertas que você pode explorar. Os cabeçalhos do ELF não precisam especificar todos os bytes do arquivo. Então, como eu mostrei, em amarelo lá é o cabeçalho, ele é dividido dessa forma, ele tem esses membros, primeiro, tem informação, magic numbers, que dizem que vai identificar que esse binário é o ELF, e outras informações como byte order, etc., arquitetura. Ali tem o E-type, qual que é o tipo de binário, ele pode ser relocável, executável, como eu mostrei antes. Para qual arquitetura que é, se é i386, 686, 64 bits. A versão desse ELF, que é sempre só tem uma versão de ELF. O PHOff é um número, é um offset que aponta para o Program Header Table, para o binário. SHOff, vou mostrar aqui, acho que tipo de binário, arquitetura, o entry point, que é o ponto inicial onde vai começar o código do programador. Então, o entry point é onde, depois que o kernel montar, carregar todo o binário na memória, é onde vai começar a execução. Ele vai dar digamos assim, um jump para esse ponto e aí vai começar o programa. O PHOff aponta para o Program Header Table. O SHOff aponta para o Section Header Table. Essa estrutura diz qual que é o tamanho de cada entrada na Program Header, quantidade de segmentos que tem na tabela de segmentos, o tamanho de cada entrada. Não. Aqui é o tamanho de cada entrada na tabela de seções, quantidade de seções na tabela de seções, e aqui esse aqui aponta, esse SHSTRDX, ele aponta para uma tabela de índices de símbolos. Então todos os símbolos do seu programa estão nessa seção, sintática. Então, como eu falei, a Program Header Table tem informações sobre segmentos necessários para o loading, obrigatórios para executáveis e bibliotecas. E o Section Header Table informações sobre seções necessárias para a linkagem. Então, aqui algumas seções bem comuns no binário qualquer. O ponto text é código de máquina, onde realmente as instruções de processador do software se encontram, ele é read-only. Depois tem 3 seções comuns, que é a rodata, que é read-only, que é armazenamento de dados. A data, que é read-write. E a BSS, que você pode escrever e ler também, só que os dados não inicializados.
essas duas seções é o que deixa o ELF a parte mais complexa assim, do ELF, que é a parte de linkagem. Ela não vai ser muito abordada nessa palestra, porque vai ser mais sobre a parte de malware, aí não entra muito. Mas o ponto .real.text tem uma lista de localizações na seção .text que deverão ser modificadas quando o linker combinar este binário com outros. E a real data, as duas. Informações de relocações para quaisquer variáveis globais que são referenciadas ou definidas por um módulo. Foi aquilo que eu falei, se você compilar o seu binário, ele faz referência a um outro objeto, uma variável de um outro objeto, a informação da referência vai estar nessas seções. Como eu falei, os dois objetos são relocáveis, né? Então eles têm que ser, os símbolos têm que ser resolvidos antes de executado. Debug tem informações de debugging. E outros tipos de sessões que pode ter os inicializadores e destrutores mais, informações de carrinho dinâmico, etc. Então, essa aqui mostra como é que a visualização pelo linking e pelo loading. O loader vai carregar os segmentos. Os segmentos contêm seções. Então, o segmento 2, na verdade, é o primeiro segmento. O primeiro segmento sempre é um segmento vazio, pelo standard. Mas o segmento 2, então, ele pode executar, ele pode ser lido e executado, ele carrega aquelas seções da memória. Então pode ver que o ponto text, que é onde é que está o código do programador, está no primeiro segmento. O segundo segmento carrega os dados, tanto os dados read-only quanto os dados, não, os dados read-only ficam primeiro. Tanto os dados pode ser lido e escrito, quanto o BSS, que são os dados não inicializados. Essa é um pouco da organização do binário. Pode ver que o cabeçalho aponta-se para as tabelas de seções, e as tabelas de seções apontam para as seções internas. Em vermelho estão o primeiro segmento e azul o segundo segmento. Então, quando você executa um binário, o que acontece? Primeiro a shell executa a syscall execv, ela pega os parâmetros ali de comando, né, e chama a syscall do kernel execv, passando esse environment, esses parâmetros, mais informações para essa função. O kernel abre o arquivo, ele verifica se existe um segmento, assim, ó. Aqui na real tem mais coisa que acontece. Primeiro, eu não coloquei, mas o kernel abre o arquivo, verifica qual que é o formato. Ele tem uma função que vai verificar qual que é o driver que ele tem que carregar para entender que binário é esse. Depois que ele sabe que é um ELF, ele vai chamar uma função, load ELF binary lá, que vai carregar esse binário já pensando que ele é um formato ELF. Depois que já estiver na parte de interpretação do ELF, ele verifica se existe um segmento do tipo PT interp. O PT interp é qual é o interpretador que eu tenho que chamar para resolver os símbolos desse binário. Então, se ele tiver uma seção chamada .interp, essa aqui, ó, aquela .interp da primeira seção, se ele tiver, dentro dela vai ter uma informação do que ele precisa chamar para resolver todos os símbolos, antes de executar. Se existir essa seção, o kernel vai pegar e executar esse load. Ele executa esse syscall execv de novo, passando no interpretador, que costuma ser o LD Linux.so. Vocês podem executar isso na linha de comando se vocês quiserem. /lib, /LD Linux, dependendo da versão, dependendo da sua distribuição, né? Pode ser essa, pode ser um pouco diferente. LD Linux.so, passando o binário, esse cara vai carregar esse binário e você vai executar do mesmo jeito. Você pode executar um binário tanto com ele, como somente rodando a linha de comando, isso é automático. Se não tiver um interpretador, ou seja, se ele for estático está tudo resolvido, então o kernel pode executar esse cara, ele mapeia todo o segmento, tipo PT load, na memória. E nos respectivos endereços obtidos de v address. Então, o binário, ele tem uma informação dizendo onde estão as seções, onde estão os segmentos no binário. Ele também tem uma informação de onde deve ficar, onde o kernel deve alocar essa informação. Ou, no caso, v address, é o virtual address que ele deve alocar isso. Então, ainda executando o binário, o último passo, depois que ele carrega tudo isso na memória, ele passa o controle do seu binário. Então ele vai verificar, ele vai pegar o entry point que está no header do ELF e vai chamar a função, se for compilado para o GCC,
que é underline libc init first. Essa função é a primeira função chamada, vai dar um jump na real para esse label, que é o primeiro label chamado. Depois ele chama underline init, depois @exit, depois ele chama o main do seu programa, se for assim. E no final, ele chama a função underline exit. Aqui, só para ter uma ideia, digamos, isso aqui é um binário, e todas as seções que eu falei, como é que isso está montado no binário. Então, tipo, em verde ali em cima é o cabeçalho. As informações, todas aquelas informações que eu falei estão ali. Pode ver que no começo tem elf lá. É a primeira informação que eu disse que é um magic number que identifica que esse binário é do tipo elf. Seguindo ali vai ter informações de arquitetura, etc. Em roxo já é a tabela de segmentos. Ali onde está em verde, que é o header, vai estar um offset dizendo onde começa o roxo ali. Ou seja, onde está a tabela de segmentos. E ainda ali no verde vai ter um set que vai dizer onde é que está o set do header table lá embaixo. Então, algumas ferramentas de análise que pode ser utilizada, né? Tem o JDump, o JCopy, RedElf, você conhece, que são do Binutius, que são muito úteis para analisar um elf. Se você precisa de alguma coisa que, por exemplo, se tiver informações no seu binário que o GCC não sabe que está lá, você não pode usar essas ferramentas. Você tem que usar outras ferramentas, porque essas ferramentas são usadas, foram criadas usando a librevfd, que ela foi feita para criar binários para o GCC. Então, se você quiser informações que talvez você não esteja no ELF, vamos usar outras ferramentas que não utilizam uma biblioteca própria, como o ELFDump, o ELFCopy, que são da ELF Toolchain. Ferramentas de reversa boas é o L3, o Erase Project é um projeto de engenharia reversa muito legal. Tem o ELF-SH, que é uma shell somente com manipulação de ELF. Então você pode modificar o ELF, você pode scriptar ele, etc. E o kernel-SH é para trabalhar com se o seu binário for residente. Então você pode explorar falhas de kernel, etc. É bem interessante. E também é scriptado. Então, as técnicas de infecção. Tem a prepend, que vou explicar mais na frente. Cavidade, inserir uma nova seção. Você pode, aumentando e inserindo em seções existentes, inserir em novo segmento. E tem outras técnicas que é de memory residência, tipo a preprocess, que eu não vou falar nessa palestra, que fica um pouco fora do escopo. Assim. Então, prepend. Você copia o hospedeiro para o final do vírus, ou seja, você dá um cat do host, digamos que parasite já fosse um vírus que estivesse ali, para o final dele. Quando executado, o vírus realiza suas ações, que é o payload dele, e por fim copia o binário do hospedeiro para um arquivo, ajusta a permissão de execução e executa com um execver. Ou seja, na real você só executou o vírus e ele pegou o binário que estava no final dele, criou um arquivo e executou. Tem muitos vírus para Linux que são simples assim. De cavidade. Cavidade usando o segmento.note é muito comum. Então, como é que funciona? Você incrementa o segmento de dados para comportar a seção .note na memória. Porque a seção .note, pode ver que em vermelho está o primeiro segmento, em azul está o segundo segmento. Então, por default, o seu vírus não é... Se você colocar um vírus dentro da seção .note, ele não vai ser colocado na memória, ou seja, tem como executar ele. Então, se você quiser subscrever a seção .note em código de um vírus, você quiser que esse vírus esteja na memória, você tem que estender a segunda seção, em azul, para comportar ele. Então, adicionar o payload do vírus nessa seção, ajustar o restante das estruturas para um novo formato. Então, você estende o segundo segmento para conter o código dos seus vírus e modifica o entry point para apontar para .note. Então, quando o seu código iniciar, você vai ter que modificar o entry point que está lá no header, para em vez de ele começar a apontar para .text, ele apontar para .note. Essa é uma técnica que no kernel atual não funciona, porque o segmento de dados já não é mais executável, mas em kernels antigos ainda funciona. Então, inserindo em nova seção, como é que seria? Você adiciona uma seção qualquer, .eval, por exemplo, guarda o endpoint original, porque depois que o seu vírus é executado, você tem que voltar
para o código do seu programa, deslocar todas as seções após a seção que você inseriu e o section header table que está lá embaixo, no número de bytes do malware que você inseriu ali. Então, tudo que você desloca, você tem que ajustar o elf de novo para o kernel poder carregar ele, porque lá na função que eu falei que carrega o elf na memória, ela faz várias checagens para ver se esse binário ele não está corrompido. Então você tem que deixar ele, toda modificação que você fizer, você tem que deixar ele correto novamente. Então você abre um espaço, coloca o seu código malicioso, ajusta o header para a nova posição do section header table e do entry point, incrementa o número de sessões, que agora tem mais uma sessão. Como eu falei, o novo entry point agora vai ser a posição da seção .text, mais o tamanho dela, mais uma quantidade de alinhamento. Então vai ser o início da seção .eval. Então pode ver aqui, ó, quando eu adicionei aquela seção, a section header table apontava para vários offsets do binário, mas agora ela está apontando para locais errados, porque você adicionei informação ali. Então você tem que arrumar, ajustar todas essas seções, incrementando o valor do tamanho, quantidade de bytes da parte maliciosa. Você tem que incrementar o tamanho do file.exe e o main.exe, que são as informações de onde ele vai estar no arquivo e na memória. Porque o kernel vai utilizar o main.exe para dizer a posição que ele vai estar na memória e o file.exe a informação no arquivo. Então você tem que incrementar os dois. E incrementar o offset do program header table para cada segmento após o segmento do erro. Então pode ver que lá na direita está errado, não está apontando direito. Vai ter que ser ajustado. Então, depois que você ajustar todas essas informações do elf, é um novo elf válido com um código malicioso ali no meio. Então, aquele ali foi o básico de dois modos de infecção, que é o mais comum. Só que adicionar uma nova seção é muito fácil de detectar. Então, qualquer antivírus consegue verificar que tem uma seção ali que é estranha. Existem modos de você infectar um binário sem adicionar seção nenhuma. Que você tem que verificar. Como os segmentos, eu não falei, mas os segmentos eles são alinhados em 4.996 bytes. Então, dependendo do tamanho do seu binário, ele pode precisar de mais 4.996 bytes. Então, existem vários gaps, vários buracos no binário. Esses buracos você pode inserir código ali dentro. A diferença é que você vai ter que trabalhar mais com... Você não vai poder falar assim, para o kernel pular para uma seção onde que vai estar o seu código malicioso. Você vai ter que calcular onde acaba, você vai ter que pegar informações antes do programa, onde acabava a parte de código do programa, guardar essa posição, para você saber onde começa a parte maliciosa e depois poder voltar. Vamos falar sobre criação do seu payload, né? Seria o seu binário, o seu código malicioso, o seu code. Inicialmente, deve se dar somente syscalls. Você não pode usar nenhuma informação de biblioteca ou nada. Você tem que usar somente o que o kernel te dá. Você até pode fazer uma chamada a printf, por exemplo, mas é muito complexo, não é recomendável. Usar o método eggcode, que foi falado na palestra anterior, que o seu código ele fica portável dentro do binário. Você pode colocar ele independente de qualquer local dele. Ele guarda as informações, ele guarda as informações do estado, do ESP e do ESP, e você pode, por exemplo, andar pelo seu binário de forma independente, digamos assim. Acho que eu vou ter um slide na frente que eu mostro. Não, tirei. Mas você pode fazer referência a informações de dados sem ter que adicionar uma seção de dados lá. Usando uma função call e o endereço de retorno, você consegue pegar informações da memória.
Não infectar recursivamente todos os executáveis do diretório, porque se você faz isso, dependendo do diretório, vai ficar... Se você infectar um binário comum, assim, que seria rápido, você colocar uma recursividade ali dentro, que vai infectar recursivamente todos os binários daquele diretório, o binário pode demorar horas para parar de executar e vai ser facilmente detectável. Certificar de que o executável pode ser infectado pela sua técnica, ou seja, antes de começar a infectar um binário, verificar se ele pode ser infectado e saber as permissões, saber que permissões o processo possui e divide seu payload de acordo. Então, os binários que são, a maioria daqueles vírus que eu falei, eles detectam antes se ele tem permissões de administrador ou esse é um usuário comum, e dependendo das permissões ele faz ações diferentes. Então, escalada de privilégios no Linux, né? Tem exploits locais que você pode usar, ou você pode subverter a shell do usuário. Como que seria subverter a shell? Você pode adicionar entradas alias no BashRC, por exemplo. Por exemplo, essa que eu estou mostrando, quando o usuário digitar sudo, vai ser substituído por sudo, segamode 4755/bin sudo. Ou seja, quando digitar essa sudo com algum comando, automaticamente o seu vírus vai pegar e vai setar todos os seus binários para suíte 0, ou seja, ele vai poder executar esses binários como root. Outra seria SSH, modo de roubar usuário, senhas do usuário do SSH. Quem quiser depois dar uma olhada, pode testar se funciona. Tem várias maneiras de manter acesso, sem ser root, usando o BashRC, pelo GNOME, com o auto-start do GNOME. O auto-start do GNOME é um método de, quando o sistema operacional inicializar, ele chamar esse binário. O KDE também tem a mesma ideia, que é lançador, se não me engano, só que eu não sei como é que funciona direito. E como root, tem os scripts de init, né, que você pode usar. Você pode adicionar um init.d do binário, do seu malware, ou adicionar a linha no rc.logo, N maneiras. Ou você pode colocar uma syscall, ou seja, fazer como se fosse um rootkit. Então, o GNOME Auto-Start que eu falei, o GNOME possui um diretório .config, outro diretório auto-start, e tudo que tiver ali dentro com extensão .desktop vai ser inicializado no início na inicialização do programa, do GNOME. Então você pode adicionar uma entrada ali com o seu Trojan, onde ele está, com o seu vírus, etc. E ele vai ser executado, ele vai ficar vai ser executado toda vez que iniciado. Vai ser a mesma coisa que a chave run do registro do Windows, os vírus que costumam utilizar. Então, o que é o Maleficus, né? O Maleficus é uma ferramenta que a gente está desenvolvendo, que basicamente ela é feita para análise e desenvolvimento de malware. Assim, não pense que a gente quer desenvolver malware ou quer desenvolver... Esses conceitos têm que ser mostrados, porque costuma se pensar que essas coisas não existe para Linux. Então, onde não tem conhecimento, vai ter pessoas que vão utilizar esse conhecimento para fazer o mal. Então, todos aqueles casos que eu falei que desenvolveram vírus para Linux foram provas de conceito de que é possível. Então, você tem que usar essas provas de conceito para melhorar a segurança, não pensar que não tem, ou não querer que as pessoas desenvolvam. Na verdade, tem que se dificultar a escrita de malwares para essas arquiteturas. O Maleficus, atualmente, o que está ali em Salmão, as features que ele já faz, são bem poucas do que o que ele vai fazer, ele está em estágio bem inicial ainda. Ele faz dissecação do ELF, detecção de alterações no entry point, ele já faz dissecação do ELF. O que a gente pretende que ele faça? Detecção de alterações no entry point, detecção de binários, sessões de info, verificação de segmentos adicionados, verificação da posição do próprio render table, desse site render table. Com essa informação você já pode saber se talvez ele está infectado ou não. Na parte de desenvolvimento, contagem de NOPs, ou seja, instruções locais do assembly, que você pode executar como inserir instruções. O NOP é uma instrução que na real não faz nada, então você pode substituir sequências de NOP, que muitas vezes o GCC utiliza para alinhamento somente, não precisava estar ali, e você pode colocar código seu ali dentro.
E os buracos entre segmentos, você pode, é uma função para contar esses buracos e verificar aonde eu posso inserir código malicioso. Você é da onde mesmo? E de infecção, append ou prepend, ou seja, adicionar o código malicioso no final do binário ou no início, mas sem modificar a estrutura do elf. Inserção de sessão, aquele processo que eu falei, que inserir uma nova sessão e fazer o programa pular para aquele ponto. Alteração de sessão seria você aumentar o tamanho de uma sessão qualquer e inserir o código malicioso no final dela. Sessão de segmento, ele já faz também o Maléficos. E cavidade, é uma técnica que até dá para fazer funcionar, mas é um pouco difícil atualmente, entre outros. O Maléficos a gente está desenvolvendo há uns 6 meses mais ou menos, e está bem no início ainda. Basicamente é eu que estou fazendo, e alguns amigos do BugSec. Quem quiser mais informações ou ajudar no projeto, está no meu GitHub, que vou mostrar mais à frente. Então, é isso. Esse é um pouco do que eu queria falar para vocês. Mostrar que tem como você criar vírus, malware em geral para o Linux. Não é uma tarefa muito fácil. O ELF é um formato de binário complexo, isso dificulta um pouco a criação. Mas é isso aí, obrigado. Só que vou deixar agora aberto se alguém tiver pergunta a fazer.